Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje vamos falar sobre turismo e trouxemos uma especialista formada em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela é bacharel, é licenciada, Nani Rodrigues. Ela vai nos contar um pouco sobre a experiência que está vivendo em relação ao turismo, nesse momento explosivo do turismo no Rio de Janeiro. Obrigado, Nani, pela sua presença aqui entre nós. O que levou você a gostar de turismo? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente, obrigado pelo convite. E, na verdade, o que me levou para o turismo foi a própria vontade de querer sair de sala de aula, de querer estender as minhas aulas de história, os projetos que eu fazia, para os lugares onde a história aconteceu. E aí começou a minha relação com o turismo. Foi aí que eu fui ver que existia essa profissão de guia, né, onde eu precisaria tirar uma habilitação, enfim... É tirada no Ministério do Turismo. Né? Todo profissional que quer ser hoje um guia de turismo, ele precisa fazer um curso, seja ele numa escola particular ou numa escola pública, né, concluí-lo e dar entrada, né, nos órgãos competentes de turismo para estar tirando a habilitação. Um curso de quanto tempo? Geralmente varia de 5 a 8 meses. Aí depende, na verdade depende da instituição, né? As escolas particulares, né, têm essas opções, né, de 5 a 8 meses. Aí a pessoa escolhe se ela quer cursar todos os dias durante a semana e vai durar um tempo, ou todos os sábados, o dia todo. Já a escola pública, né, a gente tem duas escolas muito boas, tem a Antônio Prado Júnior, que já seria um pós-médio, né, em turismo. Prado Júnior fica ao lado do Instituto de Educação, mesmo, né? Na Rua Marise Barros. Isso. E, no caso, é um curso mais conceituado, né, porque o profissional que sai de lá, como é um curso pós-médio, se eu não me engano, dura 3 anos, 2 ou 3 anos, então ele sai formado não só guia de turismo, mas também tem um certo suporte em outras áreas, como hotelaria, enfim, gestão em turismo, então é mais completo. Isso para o Rio é muito importante, não é? Sim, porque muito importante. Tem tudo a ver com a nossa vocação. Tem tudo a ver. Mas você, por exemplo, você estudou História, naturalmente. Sim. Que tem a história da civilização, história geral, enfim, a história do Brasil, propriamente dita. Muita coisa se passou no Rio de Janeiro, foi capital da República durante muitos anos, né? Mas você, quando você vai praticar o turismo, você pensa em outros estados também, ou você só está vocacionada para o Rio? Bom, eu comecei minha carreira como guia, prestando serviço para outras agências, e vi várias modalidades de turismo, né? Claro que, por conta da minha formação, eu sempre quis ir para esse lado mais pedagógico ou mais cultural, né? O turismo histórico em si. E concentrei as minhas atividades no Rio de Janeiro. Até conseguir formatar um trabalho próprio. Hoje em dia eu já tenho uma empresa chamada Expedição Cultura, onde eu trabalho bem essa questão da memória urbana e propriamente dito, de informações que a cidade tem e que o próprio turismo tradicional não trabalha, porque o foco seria um outro. Então, eu estou desenvolvendo agora um projeto que eu sempre, na verdade, quis fazer independente de outras instituições, né? Nesse primeiro momento, né, a minha empresa agora tem 2 anos, regulamentada, né, direitinho, com alguns projetos que eu já venho executando de roteiros e pesquisa, mas existe um planejamento assim, futuro de ir para outros estados, sim. Né, onde o objetivo é fazer turismo, levar lazer, mas não só o lazer por lazer, mas um passeio ao cidadão comum, vamos colocar assim, não só para ele se divertir, mas que também ele leve alguma experiência histórica, cultural para a vida comum dele, mas ao mesmo tempo sem ser enfadonho, sem ser cronológico, tradicional, né? Didático demais. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é trabalhar a memória e fazer aquela pessoa que foi ou aquele passeio, puxa, que legal, eu saí da minha cidade ou do meu bairro e fui conhecer, passei tantas vezes naquele local e não sabia que ali tinha acontecido
um fato curioso da história Pois é, importante. a propósito do que você está dizendo, outro dia eu recebi todo o acervo de um projeto que a professora Maria Eugênia Stein desenvolveu em Minas Gerais, chamado Acervos Museológicos. Uma coisa muito bem feita, com um curso de pós-graduação para professores, com aulas, com visitas, o que é o mais importante, né, são as visitas dos alunos aos grandes museus existentes em Minas Gerais. Uhum. Isso aqui no Rio de Janeiro teria um espaço para um projeto assim ou já existe? Bom, já existem algumas iniciativas parecidas, mas não tão concentradas na área de patrimônio como é o caso de Minas Gerais. Eu diria que o estado de Minas ele é um exemplo para todo o Brasil, porque lá quase todos os museus, se eu não me engano, talvez todos, né? Não sei se eu estou enganada, praticam políticas públicas voltadas para a educação patrimonial. No Rio de Janeiro está faltando projetos que enfatizem mais essa parte. Isso seria Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo ou Secretaria de Cultura? Pois é, eu sempre, assim, uma opinião muito particular, eu sempre pensei que o bom projeto deveria acontecer com a união dessas três secretarias, né, dos três campos. Porque, veja bem, o Ministério do Turismo ele estabelece que um profissional que tem que levar pessoas na rua né, para mostrar os atrativos e conhecer a cidade, ele precisa ser credenciado. O professor, por sinal, ele vai fazer isso com seus alunos, mas de certa forma ele também está fazendo turismo, de certa forma. Claro. Então eu vejo que existe ainda, né, nós estamos em pleno século XXI, e ainda existe talvez um fosso, né, uma separação entre essas áreas. Professora, nós vamos dar um pequeno intervalo e nós vamos continuar com esse papo muito interessante, porque eu acho que para os jovens que são os nossos assistentes preferenciais, isso tudo que a minha amiga está trazendo aqui tem muito interesse. Um minuto só e logo voltaremos. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre turismo com a professora Nani Rodrigues. Professora, eu li outro dia no jornal que a senhora fez um projeto muito bonito resgatando a memória do Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, né, o nosso Tiradentes. Conte um pouco sobre esse projeto, porque eu acho que interessa a todo mundo. Correto. Na verdade, eu sempre nutri uma certa paixão pela figura histórica do Tiradentes e sempre vi que nem todos contavam a história dele por completo. Então, eu tive acesso a algumas reportagens antigas e vi que alguns outros especialistas aqui da cidade do Rio, sejam eles do turismo ou da cultura, haviam comentado sobre a questão da presença dele no Rio de Janeiro e do desfecho da Inconfidência Mineira. Diante disso, eu pensei, puxa, seria interessante se o grande público tivesse acesso a isso e não só algumas pessoas, né? Então, o meu foco era levar isso para o público, para as universidades, para os colégios e até provocar uma certa reação nesse público a partir do que eles já conhecem dos livros didáticos. Então, os livros didáticos hoje de história, eles não mencionam, né, essa questão do desfecho da Inconfidência Mineira no Rio de Janeiro. E quando fala, é uma coisa muito sutil. Por que isso? Existe uma explicação histórica bem curiosa. Então, por conta disso, eu resolvi fazer uma pesquisa mais aprofundada, pegando as referências que já existiam, comparando com documentos históricos. E aí surgiu o roteiro para o grande público do que conta a história do Tiradentes no Rio. Existem outras iniciativas que falam, outros roteiros, que é o caso de um projeto muito interessante também que é desenvolvido pela UERJ, que é o Roteiros Geográficos do Rio.
eles fizeram o que já havia sido pesquisado, que seria até a metade, seria o percurso do Tiradentes a partir da cela para a forca, e terminava aí. Então, o meu projeto, né, que esse ano foi a segunda vez que eu executei com muito louvor, tive muitas pessoas participando, fiquei muito feliz. Daí a cobertura, né, de imprensa muito bonita. O meu projeto, ele propôs fazer uma revisão sobre quem foi o Tiradentes e a relação dele com o Rio de Janeiro, e focando também essa relação com Minas. Então, o roteiro criado, através de referências e cruzamentos documentais, ele começava na Alerj, fazia todo o percurso documentado da ida do Tiradentes até a forca, e depois as teorias, as supostas teorias, né? Enfim, do esquartejamento dele no próprio Rio, o retorno dele do corpo, a antiga Casa das Armas, que seria uma parte hoje do Museu Histórico Nacional. E finalizei lá, onde foi possível trabalhar a construção do Tiradentes enquanto mito. O que sobrou do Tiradentes hoje pra gente? O que sobrou? Existe a memória dele, ele foi consagrado, vamos colocar assim, os republicanos na virada do século XIX para o século XX conseguiram com ênfase transformá-lo no herói nacional, né? Tanto que ele é o patrono, é um patrono reconhecido, né, do Brasil. Mas eu diria assim que houve um esvaziamento da imagem dele, de certa forma. Mesmo tendo sido personagem. Chegou um momento que silenciou. Até do Carnaval. Talvez, não sei se pós-ditadura, né? Então acontece, talvez com todos os mitos históricos, né? Eles vão deixando de ser importantes porque, não sei por que os mitos ou os patronos, essa ideia de civismo, né, ficou muito associada àquele período da ditadura. Então, pós-ditadura militar, eu diria que essa parte mais cívica, né, foi anestesiada, vamos colocar assim. Ela existe, mas ninguém dá muito destaque, né? Então, isso aconteceu com o Tiradentes. Então, o que restou do Tiradentes para nós? Existem, né, os acervos que devem ser trabalhados, existem todas essas ideias que devem ser disseminadas, principalmente para quem está no Rio de Janeiro. Então, as pessoas que tiveram presente nos meus tours que eu fiz sobre o Tiradentes. Fiz o particular para o grande público, mas também atendi escolas e universidades que queriam estudar esse roteiro. O que se pergunta nesses seus cursos sobre o Tiradentes? O que o pessoal aprendeu errado, aprendeu mal ou não aprendeu na escola? De uma maneira geral, o consenso ele foi traído, preso e executado em Minas. A memória do Tiradentes não está no Rio, está em Minas. Grande parte das pessoas no Rio de Janeiro desconhecem a memória do Tiradentes no Rio e nem sequer, imaginam por que a Alerj tem o nome de Palácio Tiradentes e por que tem um monumento ali na frente. Essa é uma análise que eu faço assim, de uma maneira geral. Eu acho que só uma minoria, uma parcela mínima da cidade do Rio, né, dos habitantes da cidade do Rio, talvez aqueles que têm mais acesso à cultura, que podem ler revistas, né, estarem sempre atualizados, que têm internet, mas aqueles que não têm ou que estão focados nos meios tradicionais de acesso à informação, ou de maneira geral aquele que não estuda ou está mais trabalhando do que estudando, ele não tem acesso a essa informação. Para ele, aquela estátua do Tiradentes em frente ao palácio não quer dizer muita coisa. As pessoas reconhecem, sabem quem é. É o Tiradentes. Mas não sabe o sentido dele estar ali. E é isso que é interessante. As pessoas que vão nos passeios, elas perguntam muita coisa. Elas começam a ter aquela sede de conhecimento que não está em lugar nenhum. E foi através disso que os meus passeios começaram a ganhar cada vez mais adesão. São quantas pessoas por vez? Geralmente a gente coloca assim, um mínimo de 10 pessoas, um máximo de 30, né, para não ter muito, porque o objetivo é a qualidade, não a quantidade. Hoje em dia existem vários projetos de turismo no Rio que são gratuitos, louvo, acho interessante, mas não existe esse controle. Existe sinto que é mais uma preocupação com o qualitativo,
do que com a qualidade, né? O quantitativo do que com a qualidade. A qualidade. Né? Então, eu sempre coloco esse limite. Eu acho que 30 pessoas está ótimo para caminhar pelo centro histórico, mas agora ter as reflexões. Enfim. Vai aumentar a procura com o nosso programa, eu lhe garanto. Professora Nani Rodrigues, vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos, ok? Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, um programa produzido pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, com o apoio da Academia Brasileira de Letras. Professora Nani Rodrigues, historiadora, existe um túmulo do Tiradentes no Rio de Janeiro? Ele foi enterrado em algum lugar? A gente sabe, pelo menos dizem, né, que ele foi enforcado na Praça Tiradentes, onde hoje tem ali pertinho a Igreja da Lampadosa, na Rua Senhor dos Passos, não é? Dizem que foi ali. Mas depois ele foi esquartejado em outro lugar. E aí, o que aconteceu? Ele tem um túmulo? Não, ele não tem um túmulo. Existem algumas fontes, algumas teorias, onde essas fontes se dividem. Alguns autores afirmam que ele teria sido enforcado, enfim, ou no campo da Lampadosa, ou no campo de São Domingos, né? As designações vão mudando, mas hoje, se a gente pudesse delimitar, seria mesmo naquela área, Praça Tiradentes, entre a Praça Tiradentes e o Campo de Santana, e talvez margeando ali a Presidente Vargas, né? Seria naquele quadrilátero, né? Não tem como delimitar onde seria a forca. Existe apenas uma fonte que seria da época dos vice-reis, de um desenho que acredita-se que provavelmente essa forca seria na esquina da Avenida Passos com a Buenos Aires. Mas acho muito improvável essa comparação, porque é um documento muito rascunho, né? E é lá do século XVIII. Eu acho que é muito difícil precisar para os dias de hoje. Então, pelo menos eu prefiro afirmar ou enfim, explanar que seria naquele quadrilátero em algum ponto. Sobre a questão do esquartejamento, né, também existe essa divisão. Tem autores que dizem que ele foi esquartejado logo depois que foi enforcado, e outros que vão afirmar que o esquartejamento se deu na Casa d'Armas, que hoje é uma parte do Museu Histórico Nacional. Então a gente trabalha lá nos passeios com todas essas teorias, né, mostrando para quem está vindo essa parte da memória que não está nos livros. E, enfim, a gente faz meio que uma coisa conceitual, né? Faz o percurso da forca, o retorno do corpo dele, né, que seria, considerando que ele tenha sido esquartejado no mesmo local no patíbulo, né, após ter sido enforcado. Então, esses despojos, segundo algumas fontes, teriam sido trazidos para a ponta do calabouço para serem salgados, né, numa carroça militar, né? Então, os soldados, né, os encarregados do vice-reinado teriam trazido, né, esses despojos, e aí para ser cumprida a sentença, né, a carta de sentença do Tiradentes, onde agora, foi estipulado, né, que as partes dele seriam espalhadas pelo caminho. O nosso Museu Histórico Nacional, que é extraordinário e é muito bem dirigido pela professora Vera Toches, eu sou fã do museu e da professora Vera. Eu também, sou apaixonada pelo Museu Histórico Nacional. Quando vocês chegam lá no museu, há diversas versões do rosto do Tiradentes, né? Com barba, sem barba. Sim. Afinal, como é que era o Tiradentes? Bom, não sabemos, na verdade. Todas as construções que existem são construções posteriores e são construções baseadas em discursos que tinham interesses na legitimação da imagem do Tiradentes, principalmente enquanto patrono e como Marte
propagador da República no Brasil. Então, os primeiros republicanos no final do século XIX é que vão ser os grandes responsáveis pela construção da figura do Tiradentes. Então, obviamente, se pensava naquela época em disseminar muito mais essa ideia da República em contraposição à monarquia que já estava ruindo. E como fazer isso para um grande público, para muitas pessoas que, por exemplo, não tinham acesso à educação e não liam jornal. Então, muito fácil construir uma imagem, primeiramente, do Tiradentes, que lembrasse um Cristo sacrificado. Por isso ele tem barba, por isso ele usa batina, por isso que ele é retratado amarrado. Tudo para as pessoas pensarem numa ideia realmente de martírio e já trabalharem o que elas já tinham do sentido cristão, por assim dizer. Certo. Né? Inclusive, alguns republicanos são tão, objetivos nessa ideia que a gente tem no final do século XIX jornais, né, antigamente apareciam em colunas de jornal, os literatos eles publicavam poesias, né, e existiam poesias, pseudônimo, né, e falava assim, Tiradentes é o Cristo da República. Existe esse discurso nos jornais, onde o objetivo era justamente esse, fazer com que a grande população comprasse a ideia do Tiradentes, comprasse a imagem dele como Marte e, através disso, fortalecer o discurso do republicano. Efetivamente, de certa forma, eles conseguiram isso. Isso aconteceu. Isso né? aconteceu. Então, a gente tem um primeiro momento da construção do Tiradentes, que vai justamente tecer esses vários retratos mais cristianizados, né, mais martirizados, né, da barba, e isso seria impossível, porque perante os documentos até existem algumas menções que provavelmente, como era comum, né, a prisão no século XVIII se raspava cabelo e barba, né, para facilitar por questão de higiene. Então, não teria cabelo e barba. Então, isso é uma construção mesmo do discurso republicano. Então, esse primeiro momento, que seria utilizá-lo como um breviário do discurso e, muito depois, transformá-lo num herói. Então, é a primeira metade do século XX que vai, enfim, de encontro, por exemplo, com a criação do Museu Histórico Nacional, que vai ser anos 20, né, 1922, todo esse discurso, o Tiradentes, ele já foi transformado num mito nacional. Então, ele vai agora ser transformado em acervo de memória. Sim. E aí começa, enfim, a articulação dos despojos. O que sobrou da história do Tiradentes? Tem documento? O que efetivamente fica em Minas? O que fica no Brasil, no Rio de Janeiro? Existe até, inclusive, um artigo que eu cheguei a ler de das produções do Museu Histórico Nacional que fala justamente da forca do Tiradentes, que uma parte dela ficou pro acervo de Minas e a outra está exposta aqui, né? Mas existe também umas discussões que dizem que muito provavelmente talvez aquele madeiro do Museu Histórico Nacional não seria o original, mas ele está exposto lá e a gente trabalha com isso, né? Com essa questão da memória. O bom disso tudo e desse trabalho de resgate da memória do Tiradentes é que assim ele é lembrado. E a sua saga, o seu heroísmo, o seu sacrifício, isso tudo é recordado. Para o bem, eu acho, da formação das nossas crianças, que tem que ter orgulho de um herói nacional do porte do Tiradentes. E foi herói mesmo. Pois é. A Inconfidência Mineira, hoje em dia, diante de tudo que já foi produzido, a gente já pode analisar, ela não foi um conflito só de um local, só de um estado. A princípio, os Inconfidentes queriam fazer um movimento que integrasse Minas, Rio de Janeiro e possivelmente até São Paulo. Se pensava numa coisa maior, num modelo parecido com a Revolução Americana. Dado o seu trabalho, certamente ainda haverá oportunidade de nós estarmos juntos novamente para conversar sobre isso tudo de bonito que a professora tem feito aqui entre nós. Por hora, agradeço a sua presença, colocamos um ponto final no nosso Educação em Debate de hoje e voltaremos na próxima semana com mais uma apresentação. Obrigado, amigos. Até lá.